Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá, ainda continuando aqui com o português. Hoje a gente vai ver o capítulo 14, vai falar um pouquinho aí sobre advérbio, tá bom? Então, na aula passada vimos verbo, hoje a gente vai ver advérbio. Advérbio pertence a uma das 10 classes gramaticais que nós temos na língua portuguesa e faz parte, né, das classes invariáveis. Por quê, professor? Que é uma classe invariável? É uma classe que não sofre flexão, não sofre mudança, não tem gênero, não tem número, tá certo? Isso é uma classe invariável. E os advérbios, eles podem, por serem, né, os advérbios, por serem uma classe invariável, significa dizer, gente, que eles apenas acrescentam ou mudam, tá certo? Ou ligam alguma coisa na frase. Serve também como coesão, não é isso? Principalmente os advérbios, as conjunções, tá certo? As preposições, que são palavras invariáveis, são classes invariáveis. Mas hoje a gente vai falar do advérbio. Ad é um prefixo que significa algo que está junto, tá certo? E vérbio, junto do verbo. Por isso que o advérbio ele vai mudar o sentido, né, de um verbo na frase, tá certo? Mas também não só do verbo, como também do adjetivo ou do próprio advérbio. Então, o advérbio é uma classe que altera o sentido de toda oração, tá bom? Porque ele serve justamente para acompanhar, ele indica uma circunstância, tá certo? Em relação ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. O professor deu um exemplo aí para ficar mais claro. Exemplo, deixe-me ver aqui. O Henrique está doente. Olha só a frase, o Henrique está doente. Tem alguma coisa de interessante aí? Não tem, né? Isso é uma frase normal, o Henrique está doente. Já quando eu digo o Henrique está muito doente, opa, já alterei ou não? Alterei. Olha só, já doente é diferente de muito doente. Então, eu usei o advérbio muito aí, que é um advérbio de intensidade, para justamente alterar, eu estou alterando o sentido aí, tá certo? Eu estou exagerando, né? Pode ser exagero ou não, né? Mas indica algo mais intenso, por isso que é um advérbio de intensidade. Ele mudou o sentido? Mudou, porque doente é diferente de muito doente, tá certo? Então, o advérbio serve justamente para isso. Professor, ele é obrigado a estar na frase? Não, tá certo? Ele é um termo acessório, tá certo? Mas quando ele estiver na frase, significa que ele está trazendo alguma informação ali, está alterando, está indicando alguma circunstância, que pode ser de modo, tempo, dúvida, afirmação, intensidade, companhia, instrumento, matéria, meio, tá certo? Enfim, uma série aí. Aí aqui tem um texto para você identificar, né? Isso, identificar o advérbio, tem aqui um texto, aí você faz aí, né? Porque serve como introdução para você ter mais ou menos uma ideia do que seja o nosso advérbio. Advérbio e locução adverbial. Olha só essa propaganda aqui, esse exemplo aqui. Faça exames médicos regularmente, né? Pronto. Regularmente aí é o nosso advérbio, tá ok? Se eu dissesse faça exames médicos, estaria correta a frase? Estaria. O advérbio não é obrigado a estar numa frase, mas quando ele estiver, ele vai, né, trazer alguma circunstância da gente. Beleza? Ok, faça exames médicos. Uma frase normal. Já quando eu digo faça exames médicos regularmente, eu chamo mais atenção ou não? Sim. Tá certo? Sim. Então, esse regularmente está se referindo a exames médicos ou ao verbo fazer. É claro que ao verbo fazer. Por quê? Porque o advérbio altera o sentido do verbo, do adjetivo, do substantivo. O verbo não muda o sentido de substantivo. Só muda de adjetivo. Regularmente aí quer dizer o que? Ao tempo. Está se tá certo? Os exames. Já se eu dissesse simplesmente só faça exames médicos, não teria nenhuma, né, nenhuma circunstância, não. Uma frase normal, já quando eu digo regularmente, já chama mais atenção, que é justamente para isso que o advérbio serve, para indicar uma circunstância. Aí, ó, a que palavra o termo regularmente está relacionado? Ao verbo fazer.
ok? Beleza? Aí, ó, ali é porque está na forma indireta, mas se eu alterar, se eu colocar na forma direta, como é que faz? Né? Como é que fica? Gente, se eu alterar a ordem, fica como? Faça regularmente exames médicos. Outra observação, o advérbio pode vir em qualquer lugar da frase, pode vir no início, no meio, no fim, tá certo? E vindo no início, no meio, no fim, vai alterar de todo jeito, porque ele serve para isso, para alterar, tá certo? Para modificar o sentido do verbo. Então, faça regularmente exames médicos. O nosso regularmente aí, tá certo? É o advérbio de tempo, tá ok? Então, está indicando aí que devemos né, fazer exames médicos a cada período de tempo. Então, palavras que são invariáveis e modificam o verbo, determinando uma circunstância para ele, são chamadas advérbios. Advérbios que indicam frequência no tempo, como regularmente, sempre, ocasionalmente, etc. Estão incluídos entre os advérbios de tempo, porém, eles podem expressar outras circunstâncias, como é possível observar na relação a seguir. Então, os advérbios aí, né, nesse caso aí, ele deu exemplo de tempo, mas pode indicar várias circunstâncias, como eu falei, tempo, modo, dúvida, intensidade, afirmação, companhia, enfim, tá aqui, ó. Eu tenho, ela saiu, a frase ela saiu, tem alguma coisa aí de magnífica? Não, é uma frase normal. Já quando eu digo, ela saiu ontem, opa, ela saiu quando? Ontem, tempo, tá certo? Então eu já trouxe informação a mais, eu já alterei aí, já trouxe informação a mais, por isso que é um termo acessório. Ok? Então, ontem eu estou me referindo aqui ao tempo. Eu estou trazendo, porque se eu dissesse ela saiu, eu não sabia quando foi, com quem foi, como foi, não sei. Agora, quando eu coloco o advérbio, aí sim eu sei. Então, ela saiu ontem. Ela saiu daqui, olha. Saiu de onde? Daqui, ó, lugar. Ela não saiu, ou seja, eu estou aí negando, tá certo? Ela não saiu. Ela certamente saiu. Opa, agora eu estou afirmando, ela realmente saiu. Ela saiu discretamente. Ela saiu como? Discretamente, ou seja, o modo como ela saiu, saiu discretamente. Talvez ela tenha saído. Olha só, indica dúvida, tá certo? Então, é isso aí, o advérbio serve justamente para isso, gente. Beleza? A importância dos advérbios de tempo nos textos jornalísticos. Você vê aí que nas notícias, né, nos jornais aí, eles usam demais o advérbio. É justamente para, né, chamar mais a atenção. Porque como uma determinada ação acontece num tempo, o advérbio muda, traz circunstâncias, então é importante, né, que os jornais aí usem demais a questão do advérbio nas suas notícias, né? Beleza? Ok, aí você vê que ó, mergulhadores acham mais 5 corpos no Costa Concórdia. Número de mortos sobe para 11. Mergulhadores buscam 24 desaparecidos. Aí eu tenho a manchete, né? Isso. Aí olha o texto, olha só como eles usam o advérbio. Nesta terça-feira, tempo. No início da tarde, tempo. Mais cedo, logo em seguida. Então eles usam demais como recurso coesivo, tá certo? No texto. Eles têm que usar isso, por quê? Porque o advérbio tem que serve também como um elo, né, gente? Como um recurso de coesão textual aí, dá andamento, né, ao texto. Então, eles usam demais. Observe que o uso das locuções adverbiais e dos adjuntos, com sentido de tempo, demarca a temporalidade das notícias, dada a necessidade de expressar fatos atuais. Então, você vê aí, por isso que ele usa demais, né, a questão do tempo. Até quarta-feira, nesta terça-feira, na segunda-feira, ok? O que é a locução adverbial? O advérbio, gente, é uma palavra só. É só uma palavra. O advérbio, tipo sempre, agora, nunca, jamais, não. Aí é só o advérbio. Já quando eu junto mais de uma palavra que equivale a um advérbio, que equivale a uma circunstância, eu já estou diante de uma locução adverbial, que é um encontro ali de palavras que indicam algumas circunstâncias. Pode ser de modo, de tempo, de dúvida, de afirmação, enfim, como a gente já viu. Olha um exemplo. Ela saiu ontem. Aí, a locução adverbial? Não, porque ontem é só advérbio. Só, certo? Tempo. Ok? Já quando eu digo ela saiu na semana passada, olha, na semana passada, mais de um encontro ali. São palavras, né, que estão juntas ali equivalem a dizer, né, equivalem ao tempo, dizer o tempo, na semana passada. Quando? Então, quando há esse encontro aí, mais de uma palavra indicando a circunstância, eu tenho uma locução adverbial, tá certo? Beleza?
que possui na análise sintática, né, a função de adjunto adverbial. Então, locução adverbial e advérbio lá na morfologia e adjunto adverbial lá na sintaxe. Bom, serão temas aí próximos, dos próximos capítulos aí. Ok? Então, tá aqui, olha, saí com os meus amigos, saiu com quem? Os meus amigos, uma companhia, com meus amigos, locução adverbial. Ok? Apesar do frio, olha, concessão, apesar do frio, sair, e assim por diante. Tudo que você puder acrescentar ao adjetivo, ao advérbio, ao verbo, é uma locução adverbial, é um adjunto adverbial ou um advérbio. Então, com isso, a gente termina. Aí tem aqui os adjuntos adverbiais, que eu já falei, já adiantei para vocês, né, gente? Aí, ó, durante o jantar. Aqui, professor, uma locução adverbial tá certo? Mas na sintaxe ele funciona com que função? Função de adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial é a função que os advérbios exercem numa frase, numa análise sintática. Tá ok? Então, com isso, a gente termina aqui. Na verdade, termino não, que eu vou dar o último aval aqui para vocês. Adjunto adverbial, se usa vírgula, professor? Usa, gente. Quando for advérbio, não precisa não usar vírgula, não. Agora, quando for adjunto adverbial, locução adverbial, você usa, viu? Tá bom? Beleza? Então, cuidado. Quando o adjunto adverbial, a locução adverbial, o advérbio vierem, né? Lá no final da frase, não precisa usar vírgula, não. Certo? Agora, quando eu desloco, tá certo? Esse adjunto adverbial para o início ou para o meio, aí eu uso a vírgula obrigatória. Tá certo? Para o meio, eu desloco. Eu coloco 2 vírgulas, tá bom? E para o início, só uma. Mas se for no final, não precisa usar a vírgula, não. Tá bom? Beleza? Outra coisa também, se for só o advérbio no início de frase, você deslocou, né? Não precisa também. Só se usa a vírgula se for adjunto adverbial ou locução adverbial. Exemplo, ontem saí. Pronto. Ontem saí, não precisa botar a vírgula. Agora, se você usar uma locução adverbial, tipo, ontem à noite saí. Opa, aí, ontem à noite, vírgula, saí. Tem que botar a vírgula. Bom, porque locução adverbial deslocada aí, o adjunto adverbial deslocado, a vírgula é obrigatória. Tá bom, gente? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa, o nosso capítulo 14 do livro 4 de vocês. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, vocês tiram lá na nossa semana aí de revisão, né? Serão só exercícios, aí vocês tiram as dúvidas lá. E com isso, então, a gente encerra por aqui, tá ok? Beleza?